pergunta que nós te fizemos é porque o artigo ele está versando sobre a literatura da periferia e tudo. E aí tem um determinado momento que eu cito o caso do Ferrez, que foi processado na ocasião daquela crônica, né? Que ele escreveu do ponto de vista dos assaltantes, no caso do Luciano Huck, e recebeu um processo, né? E eu lembrei do seu caso também e achei que seria interessante fazer essa pergunta e saber da sua posição sobre isso, né? Em que medida outras instâncias da sociedade que se apropriam do texto literário, como a justiça, como os jornalistas e tal, e fazem leituras que muitas vezes geram danos morais e materiais para os autores, né? E qual seria a legitimidade dessas leituras e a validade dessas leituras e o que isso é de alguma forma também tradicional em certa literatura, né? Ou em certa literatura que está de alguma forma rompendo padrões, rompendo limites, né? Então, como é que você vê essa história toda? Olha, primeira vez, quer dizer, a gente tem que verificar, né, quando a gente fala de justiça, né, quais são as instâncias de justiça de que se fala. Né? Por exemplo, a justiça incide sobre o público, né? A literatura incide sobre o privado, né? No sentido de que ela expressa uma capacidade de pensar no mundo a partir de uma experiência pessoal. Né? E nesse sentido, quando você está dentro da via pública, né, você tem que participar da via pública, né, e arcar com as questões que a via pública te traz. Né? Então, por exemplo, a gente pudesse citar o caso do Rubem Fonseca. Né? O Rubem Fonseca escreveu um livro que é o Feliz Ano Novo, né? E foi censurado pelo Estado. Né? Quer dizer, ele, enquanto se sentindo prejudicado, né, pela censura, quer dizer, entra num processo contra o Estado, né, para que pudesse ter, né, seu livro como uma circulação normal. Né? E nesse sentido, a luta dele, né, se dá contra a noção de justiça estatal. Né? O que eu quero colocar nessas questões é que, necessariamente, quer dizer, a noção de justiça ela é sempre estatal. Né? Quer dizer, e a literatura, quando ela se faz, quer dizer, ela nunca é estatal. Né? E, nesse sentido, ela tem uma liberdade muito maior, né, de expressão das suas percepções de mundo. Né? E, na verdade, ela está trabalhando em cima de percepções de mundo. Okay? E aí você tem, fundamentalmente, a possibilidade, né, de romper com o que a sua norma de conduta, né, ligada ao público, permite. Né? Porque você não está, com a literatura, quer dizer, agindo, né, de forma absoluta. Até porque o que você coloca dentro do texto, quer dizer, não é aquilo que você escreveu. Né? Você pode, por exemplo, como eu fiz, né, falar contra uma visão religiosa de mundo, que eu acho que é perniciosa à afirmação da vida, né, sem que necessariamente ela seja contra a religião. Ela é a afirmação da vida. Né? E aí todas as instâncias, quer dizer, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, sejam elas ligadas ao direito, que sejam perniciosas à vida, né, elas têm que ser combatidas. Okay? Quer dizer, e um instrumento forte desse combate é a literatura, porque ela está livre das obrigações, né, do utilitarismo da linguagem, né, a que deve, o utilitarismo que deve respeito à justiça. Uma literatura não tem a linguagem utilitária, quer dizer, ela não deve respeito à justiça. E é bom que não deva. Mas aí quando determinados setores da sociedade ou determinados grupos se apropriam da literatura e
e tomam uma atitude contrária a essa ideia de liberdade, ou seja, procuram cercear essa liberdade que está expressa na própria ficção, até na figura do autor, né? Porque no caso não é nem mais proibindo o livro, não é mais censurando o livro, como foi na época do Rubem Fonseca, da ditadura, que era outro contexto, mas processando o autor ou distorcendo a relação que poderia haver entre o autor e a obra de ficção, né? Ou trazendo danos ao autor, demitindo o autor, como aconteceu com você, né? Em que medida esse tipo de leitura acontece, né? E o que você acha que leva a esse tipo de leitura? Que é justamente o que acontece, o que eu estou chamando a atenção para o que acontece, é o contrário do que você está definindo na literatura. Né? Por que isso acontece, então? Olha, acontece porque a literatura, embora não use a linguagem utilitária, né, ela tem um poder de entrar, né, dentro da percepção das pessoas, e a partir dessa entrada, quer dizer, ela se começa a tocar de uma forma diferente e abrir, né, como se fosse a possibilidade de abrir, quer dizer, um espaço de percepção que a linguagem utilitária vedava, né? E quando você abre esse espaço de percepção, necessariamente, quer dizer, o choque se dá, ok? Tá? E a partir do momento em que esse choque se dá, né, as duas linguagens vão ser confrontadas, né? Okay? A linguagem utilitária, que a gente está dizendo, da troca do cotidiano, né? E a linguagem intencional, ok? Essa seria a primeira questão. A segunda questão estaria ligada, quer dizer, à forma de receber, quer dizer, de perceber o que é a literatura, né? Quer dizer, as pessoas têm uma visão de que literatura é um retrato muito fidedigno da realidade, né? E não é. A literatura nunca foi, nem com os realistas, um retrato fidedigno da realidade. Ela sempre construiu, né, a partir de um fingimento intencionado, o seu discurso, né? E ao criar o seu discurso, né, esse discurso se contrapõe ao discurso utilitário, né? E ao se contrapor ao discurso utilitário, quer dizer, elevando ao choque, ela abre um fosso entre o indivíduo, né, e a ação pública. Entende? Quando eu estou falando da ação pública, eu estou querendo frisar isso, porque a ação pública é normativa, né? E a literatura, ela busca desnormatizar os comportamentos. E nesse sentido, até ela se coloca, né, num entre-discurso, como, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise ela acaba trazendo uma certa normatividade ao indivíduo, né? Quer dizer, a literatura busca desconstruir essa normatividade. Então, eu não consigo entender, quer dizer, uma literatura que não se faça sem esse choque. Entende? Quer dizer, e aí você tem necessariamente uma abordagem, né, em que a desnormatividade, né, vai gerar conflitos, né? Agora, esses conflitos, quer dizer, eles podem ser lidos de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, um dos meus textos que gerou discussão foi um texto que eu chamo de lição oswaldiana, né, que diz respeito a Oswald de Andrade, né? Oswald de Andrade. E aí eu digo, quer dizer, que as professoras de história, os alunos deviam ter aulas luz, né? Tanto uns quanto outros, né, para que eles pudessem, a partir daí, recuperar o que a história nos roubou, né, que é a ferocidade dos índios antropófagos, né, os Tupinambá. Né. Quando você faz isso, quer dizer, você obviamente intenciona uma leitura que não é da aula nua, isso é impensável, quer dizer, no mundo de hoje, mas é necessariamente retomar, né, a discussão, né, de quem somos nós, né, o que nos forma, né? Qual é a nossa capacidade de pensar o mundo, né,
dentro de uma tradição que é muito maior que nós, né? Quer dizer, eu acho que é dando aula nu, metaforicamente, senão vamos entender errado de novo. Né? Entende? Obviamente que as pessoas não sabem ler. E ao não saberem ler, né, quer dizer, eu não digo literatura, não sabem ler o mundo. Ler na frase. Né? As professoras e os alunos devem ter aulas nus para recuperar a fúria dos ferozes carnavais, como resumir o poema assim, como uma proposta de nudez em sala de aula, é um absurdo tão grande que a gente só pode designar as pessoas que leem assim como analfabetas. Né? Realmente. Não tem dúvida. Né? Como analfabetas. É esse o parâmetro. E o que é mais engraçado é que isso nasce dentro de uma escola, né? Que é responsável por uma alfabetização. Dentro de uma escola, no seu caso, e no outro caso do Ferrez, dentro de uma emissora de televisão, né? Que é o Luciano Huck, o programa dele lá. Uhum. A televisão, então, é um veículo fantástico, porque a televisão no Brasil não é pública. Ela deve seguir algumas normas, etc. Dadas pela Anatel, né? Mas ela é um instrumento particular, quer dizer, quando você tem esse instrumento particular, quer dizer, que não sabe ler, né? Aí fica um caos, né? Ele segue as normas, e ainda por cima não sabe ler, né? A gente pensa, por exemplo, nos programas de auditório, né? São lixo, né? Tirando o Chacrinha que teve lá seu charme, o que acontece aqui é um horror, né? De certa forma, aquela coisa da visão cristã, né? Vai lá o cara, né? Acho que é o Luciano Huck mesmo, né? Que resolver a vida de uma pessoa, aí cria a casa, não sei exatamente como é o programa, porque eu não assisto, né? Cria uma casa, compra um carro novo, transforma um carro, e aí sai o cara todo satisfeito, quer dizer, fizemos o bem. Fizeram bem o cara, fizeram mal. Né? Eu acho que a percepção, né, como chamar, da caridade cristã, né, ela faz tanto mal a gente que acaba destruindo, né, toda a capacidade de reação social. Né? Então, um cara como o Ferrez, né, que escreve um conto baseado numa figura pública, né, acaba sendo processado por essa figura pública de duas uma, quer dizer, essa figura pública ficou incomodada por se ver no espelho ou não sabe ler. Não existe outra possibilidade. Né? Ou ficou incomodado com se ver no espelho, quer dizer, não foi o Ferrez que viu assim, ele se viu assim. Né? Ou ele não sabe ler. Né? Ou então, a terceira hipótese, que é a pior de todas, é estar a fim de ganhar mais uma graninha. Né? Eu não sei. E nem precisa. Pois nem precisa, né? Porque a imagem dele não foi atingida, no sentido de que a circulação da literatura é mínima. Né? Do Ferrez, menor ainda. Mas sabe o que é interessante nisso quando vai para a televisão? É que eu acho que no Brasil, para mim, assim, literatura tem muito a ver com uma formação de um acervo próprio, que ali você vai te ajudar a entender várias coisas da tua vida. Eu tenho isso comigo, assim. A televisão? Não, a literatura. Vivo coisas que eu não vou viver, mas que através da literatura eu experimento. E aí essa experiência, ela é enriquecedora, que eu nem acho bom esse termo, mas eu acho que ela colabora com a minha vida, com meus filhos, com o meu dia a dia. Para mim acontece isso muito com a literatura. Eu pude, atravessar mares, entrar no meio da terra, ter cachorros que viram lobos depois, porque eu vivo aquilo ali, aquilo entra na minha circulação mental, né? Faz parte da minha memória, meu repertório. Eu penso mais, até às vezes, mais como um acervo, porque nem sempre eu vou estar usando aquilo, mas eu vou poder contar com aquela informação. E muda muito quando você conta com uma informação. Eu senti isso muito na minha livraria, de uma frase para outra.
o que ampliava, sabe? O que me permitia entrar numa conversa de outra maneira, porque eu já tinha estado ali, que aquilo ali não era mais desconhecido. E, e o que eu sinto é que aqui, com a televisão, esse universo inteiro ele já vem pronto, e é um acervo coletivo muito forte, porque a dramaturgia no Brasil, das novelas e da Globo, ela chega tomando conta, né? Então eu acho que essa necessidade ali, e que poderia contribuir com a formação mais ampla das pessoas e tal, ela fica ainda mais oprimida, sabe? Essa necessidade de contato, porque realmente não saber ler significa que as pessoas são ignorantes de uma série de informações. Elas não têm noção do que significa. O Luciano Huck, por exemplo, não tem noção do que literatura é, sabe? É comprar um livro, que talvez seja sempre um bem material, que ele receba. Mas esse livro, até ele entrar no teu acervo ali, nos teus neurônios, na tua formação molecular, que a leitura permite isso, alguma hora o livro se abre, aqueles códigos são decifrados no seu cérebro e aquilo faz parte de você. Então isso ele não tem noção e acaba se tornando uma coisa sofisticada no mundo de hoje. E no Brasil, no nosso cenário atual, é cada vez mais raro, né? Porque, enfim, a coisa foi ficando mais em torno de um óbvio já pronto, que tudo que acontece na televisão acho que colabora muito, pelo menos assim, eu vejo as novelas e tal. É muita informação que ninguém vai perder o tempo, como se pensa às vezes, se relacionando com um livro. Na verdade, o que eu fiquei pensando é que essa história que você estava falando tem um pouco a ver com um personagem da televisão, né? Essa do Ferrez é quase como se fique exposto o universo ignorante que manda, né? Que manda a chuva nas coisas, né? Fica exposto emblematicamente com essa história do Ferrez, né? E talvez com essa história também, acho que sua da Escola Parque, ela passe um pouco por essa facilitação em torno de um óbvio, de uma estrutura padronizada para as pessoas lidarem com a vida, que é a sensação que dá é que se isso está acontecendo numa escola, como é que vai ser, sabe? Como é que tipo de diálogo a gente vai poder ter em relação a diálogos literários ou de vida? E tem uma outra questão que eu acho que se acrescenta a isso, né? Quer dizer, porque a literatura ela não é um sistema recém-inaugurado. Nossa! Né? Você tem literatura há muitos e muitos, muitos séculos, né? De lá dos gregos, né? E até nós. E não dá para ler como a modernidade pede que se leia, como essa coisa ligeira. Né? Por exemplo, a leitura que se faz do Gregório de Marcos é uma coisa triste. Né? O Gregório de Marcos, de repente, virou, né, o grande poeta brasileiro, né, desbocado, o Boca do Inferno. Né? E, na verdade, o Gregório ele está funcionando como um poeta colonial. Né? Quando ele diz lá no Triste Bahia, né, que aceitas do Sagaz Bichote, né, estrangeiro, ele não está falando português, ele está falando holandês. Né? Ele está defendendo as armas de Portugal. Né? Quer dizer, não dá para falar do Gregório sem toda uma estrutura clássica, né, da literatura, da imitatio, que está por trás dele. Né? E as pessoas colocam o Gregório como um herói nacional. Entende? Há que ter um mínimo de discernimento de leitura. É óbvio que a gente pega um poema do Gregório, né, acha graça, mas a gente não está lendo Gregório, a gente está se lendo através do Gregório. Né? Quer dizer, e a instância de leitura, ela tem esses dois polos. Você pode se ler através de Gregório, mas você tem que ler Gregório. A graça está aí, né, em fazer essas duas pontes. Então, quando a gente pega Safo, né, a lua se pôs e as Pleiades, né, meia-noite, o tempo passa e estou deitada sozinha. Né, confronta o homem com o universo. Né, para nós é um indivíduo que
grego seria. Né? Quer dizer, tem que fazer essa intermediação entre o que leram lá, o que era a realização daquele texto para eles, e o que é a realização desse texto para nós. Quer dizer, e a leitura só se dá nesses dois termos. Né? A gente não pode, por exemplo, você citou o Buck, né? O Chamado Selvagem, né? A gente não pode ler o Buck sem a informação do darwinismo, né? Porque a transformação e a adaptação ao meio... Não, poder pode, a gente está Não, poder pode, mas quando você trata do aquilo texto ali literário, vai você abrir percebe... outras... Ou o Cortiço, quer dizer, eu costumo falar muito do Cortiço em sala de aula, né, porque o Cortiço é um livro que me incomoda. Né? Ele traz toda uma teoria darwinista, né? A gente poderia falar em Darwin, poderia falar em outros deterministas da época, né? Mas transformar o Jerônimo de um trabalhador num preguiçoso, né? É um jargão tão forte que é criado ali, né? Que até hoje a gente acha baiano preguiçoso, carioca menos trabalhador que paulista. Aí os caras acordam às 4 horas da manhã, chegam em casa às 10, né? Quer dizer, e ele, se você não lê criticamente, quer dizer, olha, ele diz isso porque essa época é o que está aí, né? Essa época lia o mundo assim, né? Então eu tenho que ler, né? O Cortiço de forma diferente, eu tenho que reinventar o Cortiço porque eu conheço essa história, né? Eu não posso deixar me enganar pelo Cortiço. E muitas vezes a literatura, né, também, ela permite que se engane. Né? Tem essas duas vertentes. Quer dizer, a gente tem que ler com a nossa época, a gente pertence a ela, mas não pode esquecer que ele é um sistema. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Né? E depois a literatura, ela ele nunca... é um sistema dialogando com anteriores, posteriores. Né? E ela não é a literatura, elas são as literaturas. Né? Quer dizer, a literatura grega não tem nada a ver com a nossa, embora tenha tudo a ver. Mas são literaturas, são sistemas literários diferentes. Né? Pensar, por exemplo, como os modernistas fizeram, uma poesia anti-bilaquiana era perfeito naquele momento. Né? Mas deixar de ler Bilac porque os modernistas criticaram Bilac é outra coisa. Você tem que ler Bilac, até para entender o que os caras fizeram. Né? Eles nos constituíram, todos nós, eu acho que somos ainda herdeiros, né, do movimento de 22. Né? Então, toda essa coisa, quer dizer, ela tem um sistema. E isso é solapado. Né? Muitas vezes eu falo para os alunos, né, eu tive brigas homéricas com eles, eu digo, olha, eu não estou te pedindo para você gostar do livro, eu estou pedindo que você entenda o livro. Gostar é consequência. Né? Você não vai assistir uma ópera e gostar imediatamente. Você vai ter que entender aquele sistema para poder gostar. A literatura é a mesma coisa. Né? Então, é óbvio, sem o hábito de leitura criado, ninguém vai gostar de ler, porque é uma questão também de você ter costume de leitura. Mas a partir do momento que o hábito está existindo, quer dizer, é preciso dialogar com as tradições. Né? É preciso entender o que elas são, até para poder romper com elas. Né? Por exemplo, a literatura erótica. Né? A literatura erótica, quer dizer, ela tem raiz, né, na literatura greco-romana, que era uma coisa em louvor de Deus Priapo. Né? Tem presença na literatura clássica, né, até o surgimento do Aretino. Né? Villon tem que ser relido também, porque Villon não é um poeta das prostitutas, dos enforcados e dos boêmios. Villon é um poeta moralista, que se lê como moralista. Embora a gente possa ter gosto, né, e verificá-lo tratando desses temas. Né? Mas a forma de tratar a temática é extremamente moralista. Né? Quando ele, por exemplo, coloca num dos testamentos, né,
é a balada da vendedora de elmos, né? Que ela vai dizendo que na juventude, né? Ela teve beleza, então pôde comerciar o corpo e tal, que agora ela não servia para nada, né? Isso é um viés moralista dos mais sérios. Como se ele estivesse dizendo, olha, você não adianta aproveitar a juventude, porque você vai envelhecer e vai se acabar. Se você aproveitar mal, no sentido de não enriquecer, não ser uma pessoa grata socialmente, você vai morrer de fome, vai ter que vender ela. Né? Quer dizer, entende? Quer dizer, o problema é que nós, né, de certa forma, apostamos em querer vender almas. Né? Quer dizer, no Carpe Diem, né? A gente deseja e quer, né, aproveitar a vida. Né? E não ficar, como Boccaccio diz, né, dizendo outrora de ti não fui, né? Agora eu já não sou, estava perto da morte. Né? De novo, já para o cristianismo. Essa opção, ela então acaba levando o sujeito, pelo que você está falando, a perdas materiais e pessoais mesmo por conta da sociedade como é. Né? Pessoalmente, a sua experiência com a demissão da Escola Parkta, houve perdas materiais, é claro, houve perdas morais, e você pensou em buscar algum tipo de ressarcimento na justiça Não. e tal, e como isso interferiu na sua postura como poeta, né? Nas suas opções estéticas e temáticas, enfim. Isso interferiu, mexeu de alguma maneira na sua... Sim. Para algumas questões que você faz, você responde sim, para outras responde não. Tá? É óbvio que quando você perde um trabalho, né? Quer dizer, no meio de uma escola, né? No meio de um semestre, você não tem como recuperar esse trabalho. Então você tem perda financeira, sem dúvida alguma. Né? E como a questão da sexualidade, embora passe aí nas televisões, estejam nas revistas, nos meios de comunicação, quer dizer, ela é sempre um tabu, né? Principalmente quando você trata a sexualidade como afirmação da vida, né? E não como simplesmente uma forma desviante de prazer, mas como uma afirmação da vida mesmo, uma afirmação do prazer enquanto modo vivente, né? E não simplesmente no escondido de uma sala você vê tal ou qual coisa. Né? Você trata aquilo como um processo mesmo de afirmação da vida. Obviamente que isso te traz, quer dizer, um lugar, né, de choque com a sociedade. Então, você tem, né, necessariamente uma percepção, né, quer dizer, pelo menos eu tenho essa percepção, de que algumas portas se fecharam. Né? Mas, ao mesmo tempo que algumas portas se fecharam, mesmo em relação à escola, algumas portas se abriram. Né? Quer dizer, a Eden, que é a escola que eu trabalho hoje, só tomou conhecimento de mim através dos jornais. Né? Quer dizer, me deram a chance de trabalhar, né? Quer dizer, de repor a perda que eu tive ao ser demitido da Escola Parkta. Né? Entende? Quer dizer, então, fechou umas portas, mas abriu outras. Por que você decidiu não processar? Só fazer o caminho todo, tá? Então eu acho que houve perdas e houve ganhos nesse sentido. Né? Em relação à escrita, eu fiquei durante muito tempo meio travado. Né? Fiquei travado e quem me salvou do travamento foi a Elvira. Né? A Elvira Vinha, que me mandou uma porta de banheiro público, né? Banheiro público não, banheiro de bar, pintada com uns caralhinhos, uns números e tal, né? De presente, até como reação mesmo à situação toda, e eu fiz um soneto que eu chamei de soneto dos caralhinhos voadores, né? Brincando um pouco com a forma clássica de soneto e com a intemperança, né, da sexualidade. E citando Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues.
né? Então você tem toda uma coisa que acabou você entrando dentro do... Eu acabei entrando de novo dentro do processo da criatividade, sem grandes coisas. Há pouco tempo, né, eu fui a São Paulo, eu falo isso no texto, eu fui a São Paulo visitar o Museu da Língua Portuguesa, né, e fiquei espantado, porque é um museu muito bem montado, né, quer dizer, a parte histórica é muito bonita, a parte da variação linguística é interessante, o museu é muito bonito, mas eu não vi um palavrão, né, quer dizer, como se o palavrão tivesse sido banido da língua. E no cotidiano ninguém usa tanto palavrão quanto o brasileiro, né? Ok? Quer dizer, então você corta isso quando a coisa vira institucional, né, séria, formal, o palavrão tem que sair. E há escritores brasileiros que usaram palavrão de maneira saborosa, deliciosa, né? A gente pode citar o próprio Gregório, Jorge Amado, Rui Fonseca. É uma tradição do trabalho literário. E o museu solapa isso. Agora, o museu é do Estado, né? Ok? Então você tem toda essa questão. Aí eu fiz eu fiz um poema chamado Língua Portuguesa, que eu brinco com o Rubilac, né? E com a ausência do palavrão, né? Que é um poema que trabalha a língua dentro da palavra, do calão, né? Como se eu expusesse ali, né? Que a língua não era aquilo que o museu diz, embora fosse também, né? Nem a última flor do lácio, né? Mas a primeira, porque ela pode sonoramente mandar bastar uma série de coisas, né? A questão da demissão da processar a escola, eu decidi não processar por uma questão muito simples, né? Eu acho, sou um sujeito meio estranho. Eu acho que você resolver as consciências, né, através do dinheiro, resolve de certa forma, né? Quer dizer, então o processo, eles me pagam, ganho o processo, digamos, ou o processo não importa, me pagam e fica tudo por isso mesmo. Eu prefiro ficar sem processar, virando um calo no sapato, entende? Vira e mexe fazendo uma piadinha, vira e mexe criando as possibilidades de mascaramento, que não é aí da escola Parques, aqui é da sociedade, né? Eu acho que o processo me colocaria no bojo dos Lucianos Huck. Entende? Então eu não topei por conta disso. Me dá liberdade, entende? Porque ficar dentro do jogo, digamos, neoliberalista, até porque eu tenho ódio ao politicamente correto. Eu acho que algumas coisas têm que ser politicamente corretas mesmo. Você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico. Não pode, porque não pode mesmo, é errado no sentido moral da questão. Não é porque você pode sofrer um processo. Entende? Então, eu tenho muita irritação com a formulação da justiça nesse como se você sentido. tivesse adotado o processo também como uma linguagem, né? Uma linguagem que você não quer para você. Sim, uhum. Né? Não quero mesmo. É uma coisa de afastamento mesmo dessa linguagem. E a gente aprende isso no texto do Haroldo de Campos, né, sobre o Oswald de Andrade, que é fabuloso quando ele começa a analisar os processos poéticos do Oswald de Andrade. Ele vai dizendo do jargão, né, atacado pelo Oswald, da linguagem jurídica, né, que é a tradição da cultura brasileira e tal. Eu me recuso, entende? Eu prefiro ter lá as minhas dificuldades, né, sofrer apertos e tal, mas me recuso a adotar essa linguagem. Né? Eu acho que tem a ver com a coerência da minha escrita e da minha pessoa, né? Com as coisas. E a opção pela poesia passa por isso também? Olha, não pela prosa ou pelo romance? A prosa, né, se a gente pensar em termos da tradição da prosa, né, ela começa lá no século XII, né,
com os romances de cavalaria, que ainda eram feitos em verso, mas já era um processo narrativo, né? Se bem que você tem o épico também. Mas isso já encaminha, né, para a forma novela, né, e para a forma conto e para a forma romance. Né? E esse desenvolvimento, né, que depois bate em Cervantes e abarca o século XIX, né, okay, de forma constituidora do discurso em prosa, né, e que toma, de certa forma, o gosto público. Né? Quer dizer, os românticos foram grandes divulgadores da prosa, os realistas também. Né? E o romance, quer dizer, acaba entrando, né, dentro de um processo, digamos, de voz oficial de uma determinada consciência de mundo, né? Burguesa de mundo. É o romance burguês, né? A consciência burguesa de mundo. E ele continua nessa tradição até hoje, exceto com aquilo que a gente pode perceber como um rompimento com o romance. Né? E aí a gente poderia citar Joyce, né? Flaubert, né? Não é à toa que esses caras foram processados. Né? Tem uma série de escritores que sofreram essa percepção. Oswald, que é muito curioso isso, que ele cria dois romances fenomenais, né, que é Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Né? A experimentação narrativa do Oswald é tão gigantesca, né, que ele não consegue ser lido. Né? E aí o que faz a narrativa burguesa? Adota o mágico. Entende? Macunaíma. Adota Macunaíma porque Macunaíma é um livro que ainda se aproxima de uma estrutura romanesca mais tradicional. Tá? E aí o Oswald fica à beira, né, do quase poema no romance. Então o romance experimental, eu acredito que ainda seja uma linguagem muito possível de quebras, né? E a poesia, embora também você tenha toda uma poesia clássica, né? Ela meio que se distanciou do mundo burguês, né? Quando Baudelaire, né? Ele vai, num poema A Musa Bienal, né? Aproximar o fazer poético da prostituição. Né? Quando ele vai dizer que ele poeta como uma prostituta vende o corpo para vender o sentimento, ele disse que a literatura estava demarcada, né, por esse jogo social do qual ele queria fugir. Entende? Mas ele tinha que ganhar a vida, então ele vendia o sentimento. Né? E aí ele quis fugir um pouco dessa percepção burguesa, né? E a partir daí, quer dizer, a poesia com altas idas e vindas, poetas e poetas, né, ela vai adotar uma atitude mais de combate, até porque ela não é lida pelo grande público burguês, né, exceto no romantismo, que é a leitura ainda é dos aristocratas. Né? Entende? E aí elas conseguem se manter mais uma linguagem mais própria do que a linguagem que aos poucos vai tomando conta, né, da linguagem utilitária, que é a linguagem da mídia, a linguagem da justiça, a linguagem do marketing, né, a linguagem da psicanálise, de certa forma. Ok? Isso aqui vai se mantendo dentro da visão burguesa. Você sabe algum poema seu de cabeça? Você fala? Olha, não sei muito não. Eu poderia ler. Eu sou péssimo, eu guardo poema dos outros, mas os meus eu não guardo nunca. Eu vou ler um poema. E quando eu fiz esse livro, né, não tem mais, para a noite de lançamento eu gravei um CD, né, com, eu não sei quantos poemas são agora, mas umas 79 pessoas lendo os poemas, né.
Alexandre leu dois ou três? Dois. Uma série de pessoas, familiares, a Maura leu, os meus primos, meus tios, irmãos, né? Costa Lima, uma opção de gente leu os poemas, né? E eu vou ler um que eu não li, né? Eu também li. Eu vou ler da Arte da Deseducação, né? O que eu citei, que é as lições dos Valdianos, e vou ler um outro do Estudo para a Pintura Sacra. Tá? Então eu vou ler as lições dos Valdianos. As professoras dariam nuas as de história. Por sua vez, alunas e alunos, também nus, assimilariam que a história nos roubou. A celebração do corpo e do espírito, assim recolocados, permitiriam aos nossos jovens a experiência dos ferozes Tupinambá. Né? Originalmente quem leu esse poema foi o Geraldinho Carneiro. Né? E o outro que eu vou ler é o poema que eu dei para meu pai ler. Né? Esse chama-se Estudo para Pinturas Sacras, que ele foi feito em cima de um texto de Diderot sobre pintura, né? Em que o Diderot coloca uma série de condicionais, né? Se não tivesse acontecido tal coisa, os nossos pintores seriam mais interessantes, etc, etc. Então, a indicação de leitura, né, começa com um C, né? Vem um C isolado, né? E aí se lê a proposição de Defotiana e o poema que vem. Né? Bom, esse aqui não é o do C. Vamos lá. A Virgem de Olhos Doces tece intrigas para conquistar os favores de Deus. Para isso usa de artifícios, finge no olhar vazio ser a menina dos olhos. Depois diz para Isabel: fudi com Deus. Ah, Isabel, Isabel, com ele é como se fodesse com todos os homens. Esse duplo sentido final eu adoro. Né? Gosto dessas questões. E aí vem toda a parte do terror. Né? E tem uma outra questão também que eu não tinha colocado, que eu acho interessante, é que eu gosto muito de trabalhar também com a cultura popular, né? Principalmente a música, né? Que é também uma forma, digamos, rechaçada por certa linguagem. Né? Nelson Cavaquinho, Cartola, que são personagens desse livro. Você já escreveu biografias, inclusive, de santistas, né? De quem foi mesmo? Ismael Silva e Adriano Barbosa. Estão publicados num site português, Vida dos Órfãos. Né? É interessante. Eu gosto muito de música popular. Né? Gosto de música de modo geral. E aí eu faço essa questão, eu vou muito do erudito, eu pego um Diderot, né, e perpasso o Diderot com Cartola, você faz os com Nelson contatos. Cavaquinho, eu faço umas ligações. Né? O Alexandre fala muito bem no prefácio sobre essa questão, né? Melhor do que eu. Poderia falar, né? Mas é curioso, porque é muito trabalho, né? Quer dizer, um livro, ele nasce de uma necessidade de trabalhar o poema, a complexidade inteira do livro, né? O tempo todo. Eu não acredito em poema isolado. Né? Quer dizer, quando eu passo para escrever um livro, quer dizer, o livro tem uma história intencional a ser contada. É interessante pensar assim. Né? Às vezes eu fico pensando nessas pessoas que criam poesia, eu achava isso, se elas tinham essa... Porque o livro é uma forma, É uma forma, ela está fechada. Né? Se elas tinham necessidade. Porque eu acho que sempre acaba que a sequência, tudo é importantíssimo. É importantíssimo. O número de poemas por sequência, eu vou pensando nessas Mas, coisas ao mesmo todas. tempo, eu não sabia como isso é ligado à criação, entendeu? É. Dentro da criação, como isso vai surgindo, se isso é um segundo momento.
Eu acho que é um segundo momento. Primeiro você tem uma grande intenção, né? E dessa intenção você começa a perceber caminhos, né? Agora, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre o Arthur Bispo, né? Eu estou tentando transpor a linguagem das artes plásticas, né, do Arthur Bispo, da loucura do Arthur Bispo, no poema, né? Então eu projetei o livro todo. Entendi. Né? Houve um primeiro deslumbramento com o Arthur Bispo, né? Você viu a peça? Não vi a peça não, eu fui ver as obras, né? Eu li um livro de um fotógrafo, não me lembro o nome, tipo uma outra pessoa que o Cezinha me emprestou, que é bem maravilhoso. Tem um texto também do... como é que chama esse cara que escreve no Globo? José Castelo. Né? E vi as obras dele. Teve uma moça também que fez, Luciana. Uma biografia dele. Não, eu não li a minha biografia especificamente. Né? Eu vi coisas esparsas. Eu não trabalho muito com a percepção da biografia da coisa. Senão eu gosto de ver coisas esparsas e dali tirar as minhas questões. Mas aí eu programei o livro inteiro, né, e estou escrevendo. Eu tenho publicado no Texto Território alguns poemas que a gente está chamando de obra de progresso, né? Estou colocando ali alguns poemas. Mas a minha intenção é mexer com a sintaxe ali, quer dizer, modificar a sintaxe. Né? É interessante assim, a ideia de ter uma entrevista sua na revista. É legal. A revista ela tem uma proposta inicial de